A paz do Senhor Jesus. Deixa eu falar uma palavra para você no dia de hoje. Sabe por que às vezes a gente não entende o que Deus tem para mim e para a tua vida no meio da nossa caminhada? É porque às vezes Deus vai nos fazer trilhar por caminhos que aos nossos olhos não é o melhor lugar de se estar. Eu quero te dizer uma coisa. Quando Deus ele dá uma ordem para Isaac descer para a terra de Gerar, porque a fome estava sobre a terra e grande seria a aflição, porque não teria o que comer. A terra de Gerar não era uma terra de grande produção. A gente bem sabe que a maior potência daquela época era o Egito. Mas por que Deus não manda então Isaac para o Egito e manda Isaac para Gerar? Porque nem toda terra que está produzindo vai fazer você crescer. Porque às vezes é melhor estar em terra que não está produzindo e aprender a produzir no meio dela do que você já ir direto para uma terra que está produzindo. Porque em Gerar, Isaac vai entender que ele não precisa de um ambiente preparado para Deus operar milagres sobre a vida dele. Eu quero te dizer que o peso da promessa que está sobre a sua vida é muito maior do que a terra pode te oferecer. Isaac em Gerar vai plantar e vai colher tanto ao ponto do rei dos filisteus se aborrecer com Isaac e pedir para Isaac, Aimeleque agora pede para Isaac se retirar da cidade. Só que Deus ele não engana Isaac quando ele dá essa ordem para Isaac. Deus ele vai falar: ei Isaac, seja tu peregrino em Gerar. Deus já estava falando: Isaac, você não vai ter um ponto fixo para você ficar, mas por onde você passar, se é peregrinar, por onde você passar, eu estarei contigo, assim como fui nos dias de seu pai. Então você vai ver agora Isaac tendo que se retirar da cidade. E a geografia de Gerar não ajudava, porque na cidade a terra era boa, mas em volta era o vale. Só que Isaac agora vai entrar por vale. Só que no vale, Isaac vai entender que Deus é com ele. A Bíblia vai dizer que agora Isaac ele começa a cavar os poços no vale. Só que eu já começo a entender que para cavar poço tem que ter profundidade para achar água. Só que profundidade, irmãos, sem intimidade e relacionamento não adianta de nada. Sabe por quê? Porque a própria Bíblia vai nos ensinar que aquele povo já tinha tido os poços que Abraão deixou sobre aquele lugar. Só que em vez deles cultivarem aqueles poços, eles enterraram. Sabe por quê? Porque profundidade, irmãos, sem intimidade não faz jorrar água nenhuma. Não adianta você só ler a Bíblia, você só conhecer a palavra e você não ter intimidade com Deus. Só que Isaac entende que o que a terra pode oferecer para ele é pouco com aquilo que Deus já prometeu para ele. E aí Isaac começa a desenterrar esses poços. E aonde Isaac desenterra, a água surge. Só que aí Isaac começa a entender também que se era para peregrinar, ele não podia se prender naquilo que Deus estava dando para ele. Isaac cava o primeiro poço. E aí eles vão dizer, os inimigos de Isaac, que aquela água é deles, que pertence a eles. Mas Isaac não se prende naquilo que a terra está oferecendo para ele. Isaac está preso a uma promessa, que o Deus de Israel seria com ele. Enquanto Isaac está deixando o poço para trás, Isaac está caminhando para frente. Eu quero te dizer, não se prenda com as coisas desse mundo. Ei, entenda uma coisa, a palavra que está sobre a sua vida é muito maior do que a terra pode te oferecer. Se tem alguém querendo tomar aquilo que Deus te deu, talvez Deus te deu só para te ensinar. Que ele até te deu, mas quem iria beber dessa água não ia ser você. Isso aqui é muito forte. Não se prenda a essas coisas. Viva a promessa de Deus e por onde Ele ordenar que você passe, passa debaixo de obediência. Porque eu entendi uma coisa. Para vivenciar milagre, eu preciso obedecer a palavra de Deus sobre a minha vida. Deus não enganou Isaac quando disse que iria ser peregrino naquelas terras. Isaac ia passar por toda Gerar, desde a cidade aos vales. Talvez Deus está te levando nesse vale só para você entender que ele continua sendo com você e ele que trilhou esse caminho para você passar. Fica com essa palavra no dia de hoje.